E agora detalhes da informação. Próximo de acordo com John Textor, vai ajudar muito. E a verdade vem à tona no Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando nessa segunda-feira com todas as informações sobre o Cruz Maltino, informações importantíssimas sobre o Vasco. E é claro, você acaba de desembarcar aqui no canal destinado a você, torcedor vascaíno. Peço para você correr ali embaixo, se inscrever agora no canal, confere lá se você está inscrito aqui embaixo. E claro, não esqueça, de deixar o seu like. Você deixando o seu like, você avisa para a plataforma que o vídeo é relevante e entrega para mais vascaínos ficarem também com as informações atualizadas sobre o Vasco da Gama. Então, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, por fazer parte aqui do nosso canal, porque hoje vamos falar muito sobre esse acordo com o Textor, hein? Vou trazer detalhes, vou falar também sobre o que aconteceu no vestiário, o técnico Fernando Diniz cobrando firmemente os jogadores, que a gente vai falar também sobre questão de seleções e muito mais. Bom, vamos falar muito sobre Vasco hoje, você aí do outro lado não vai perder nada. Informações importantes, mas antes eu deixo uma dica de ouro para você e vou deixar mais uma vez a dica da GoCase. Olha que capinha legal pro meu celular que eu comprei, produto licenciado do Vasco, tá? Tá aqui, ó. A GoCase só trabalha com produtos licenciados do Vascão. Eu comprei algumas capinhas aqui que são muito legais. E não são só capinhas. Tem mochila, mala, garrafinha para você levar para academia, para dar aquela corrida, para andar de bicicleta, enfim. Tem muita coisa lá na GoCase que você pode comprar do Vascão para você ficar trajado literalmente de tudo, do Vasco. Dá aquele presente pro seu filho, pra sua filha, pra sua esposa, enfim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a sua vida. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e lembrando que eu vou deixar um mega desconto para você. A GoCase oferece para você que é inscrito aqui no nosso canal um grande desconto colocando o meu nome, Lineker, lá no site no ato da compra. Conquistou o desconto, vai pagar barato, produto de qualidade, vai tirar onda, então tá cheque, Aproveitar que a GoCase está oferecendo essa facilidade para você que está aqui com a gente todos os dias. Corre ali embaixo agora e clica no link no primeiro comentário fixado. Bom, olha só, sem mais delongas, informações importantes do Vasco agora. Vamos ao que interessa? Então solta a vinheta. E agora detalhes da informação. Próximo de acordo com John Textor, vai ajudar muito. E a verdade vem à tona no Vasco. Você que está aí do outro lado, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado exclusivamente para você. Peço para você compartilhar esse vídeo e avisar os seus amigos vascaínos em todos os grupos que tem vídeo novo no canal. E com informações importantíssimas, vamos falar sobre a proximidade de acordo entre Vasco e John Textor e também vamos falar sobre assuntos importantes revelados nos bastidores do vestiário do Vasco após derrota para o Juventude, hein? Vamos tratar também um assunto aqui, seleção e muito mais. Você aí do outro lado vai ficar sabendo de tudo, mas antes eu peço o seu like. Obrigado pelo seu like, vamos ao que interessa. Olha só, a situação é a seguinte, tá? A verdade veio à tona no Vasco. Revelado, momentos de tensão dentro do vestiário do Vasco, informação dos nossos amigos do NT, que a situação ficou muito quente, Ali o Fernando Diniz teria cobrado individualmente algumas peças ali, teríamos ali, uma pessoa da comissão técnica muito exaltada, o presidente Pedrinho também foi lá fazer cobranças, o pessoal da BTB, o Jonathan trouxe essa informação, e as coisas no vestiário do Vasco, ganharam vultos de muita tensão. Aparentemente parece que o Diniz, detectou que alguns jogadores estão deixando praticamente de lado o Campeonato Brasileiro, pensando apenas na Copa do Brasil. É óbvio que a gente sabe, que não é tão simples o estilo de jogo do Diniz, a gente pode até pontuar problemas no elenco, falta de vontade, mas também uma forma de jogar ali aposicional, por exemplo, faz com que o Nuno se desgaste muito, não guarde posição, os jogadores fazem uma rotatividade muito intensa durante o jogo e a performance do atleta também cai por conta mesmo dessa falta de intensidade que se reverte observando de longe, a gente que observa de forma superficial, parece que essa intensidade cansa os jogadores e a gente interpreta como má vontade ou jogando sem ligar muito para a partida ou se desligando durante o jogo,
Eu acho que é muito mais pelo estilo aposicional do Fernando Diniz, né, onde ninguém guarda a posição. Em vários momentos do jogo a gente vê os dois volantes voltando sendo zagueiros, os dois laterais avançando sendo pontas, os dois zagueiros virando laterais, né? Quantas vezes a gente viu o Cuesta pisando dentro da área ali da equipe do Juventude, né? O Coutinho saindo de meia, voltando para ser um volante, enfim, é muita movimentação, é muito momento de troca de posição em um jogo muito intenso. Acaba que isso cansa às vezes, né? Dá um desgaste para a equipe e isso se reverte em algumas jogadas sem intensidade e torcedor, a gente que é torcedor observa, parece que o jogador está de má vontade ou sem vontade de atuar. Então tem muita coisa para resolver em relação a isso, eu acho que é um equilíbrio de cada coisa, espero que o Diniz, com um diagnóstico, dê o remédio dessa vez, né? Faça mudanças e que essa questão de guardar a posição também às vezes é importante, principalmente quando você está ganhando, porque muitos dos questionamentos do torcedor é esse, né? Caramba, o time está desorganizado. Não é desorganizado, é que o Diniz ele não utiliza-se de posições e nem guarda posições. Os jogadores fazem uma rotatividade o jogo inteiro. É aquilo que eu falei anteriormente. O Coutinho uma hora vira volante, o Nuno vira um meia ou um volante que busca o jogo, o Piton vira um atacante pela esquerda, o PH é um atacante pela direita, os dois volantes viram zagueiros ali, os dois zagueiros viram laterais e assim vai. Então acaba que isso desgasta muito a equipe e dá uma arma para o adversário que é respirar, esperar o momento certo, jogar em transição e no momento que o Vasco precisar desse fôlego, ele vai lá e mata o jogo ou tenta marcar o seu gol de uma forma mais intensa, né? Enfim, é basicamente isso, espero que o Diniz recalcule essa rota. E, enfim, essa questão de vestiário, eu acho que o Diniz tem uma característica muito firme de cobrar, é característica dele, né? Ele faz isso na beira do campo, eu acho que é arriscado, né? Ir nesse limite. O Diniz xinga o jogador assim, desmoraliza ali na beira de campo alguns pontos. Aí, porra, como que o filho de um atleta ali que respeita ali, tem um respeito dentro de casa, vê ali o pai sendo xingado ao vivo. Então tem algumas coisas que tem que ter um certo cuidado. Eu acho que esse ponto ali de cobrança tem que existir mesmo, mas tem que ter um equilíbrio, né, para não fugir em momentos difíceis como esse, não causar aí racha em elenco, nenhum dano, né, a respeito disso. A gente vai observando para ver como que vai proceder essa questão. Mas é isso, situação envolvendo o vestiário do Vasco, pressão e tensão interna no clube. Bom, olha só, o Vasco se aproxima de acordo com John Textor. Quero falar isso aqui com vocês, porque esse acordo pode ou não ser aprovado por você. Por mim, tá? Não seria. Eu quero saber, obviamente, a sua opinião, a cidade de onde você está falando, para eu saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Porque olha só, até o Villani, né, trouxe essa informação ontem, né, confirmada aqui por mim, fui atrás dessa notícia, e é o seguinte: o Vasco realmente negocia para jogar no estádio Newton Santos com John Textor e a sua diretoria no ano de 2026 e posteriormente podendo ser mais 2 anos atuando no estádio. Bom, olha só, muita gente vai falar, é isso aí, é ótimo. Vou só dar minha opinião aqui, que mora no Rio de Janeiro, na capital do Rio, vou em jogos no Maracanã, no Engenhão e em São Januário com muita intensidade, né? Todos os jogos em si, eu acho que eu não faltei nenhum, estive em todos. O Engenhão é disparado o pior estádio no Rio de Janeiro para você assistir um jogo, na minha opinião. Acesso ruim, a estrutura do estádio ruim para o torcedor, e a gente tem uma distância muito grande. Agora vamos pontuar juntos aqui, eu e você, com as nossas particularidades, que eu acho que a diretoria do Vasco analisou, e se não analisou, precisa analisar, antes de escolher o Engenhão. Primeiro ponto, no CT Moacir Barbosa, hoje, não existe gramado sintético. E no projeto de São Januário, o projeto posterior à obra, quando estiver pronto, o Sérgio Dias já falou, e foi até uma pergunta próxima a mim. Preste atenção, o gramado de São Januário será híbrido, não será 100% artificial, tá? Então o que acontece? O Vasco vai ter que jogar no Engenhão, vai ter que jogar no estádio Newton Santos, vai ter que se acostumar com gramado sintético ou fazer uma estrutura para o gramado sintético no CT Moacir Barbosa, porque hoje não tem. E depois de adaptar a sua equipe a um gramado sintético, a um gramado artificial, depois de um período longo, talvez monte uma equipe a longo prazo, consiga trabalhar com o Fernando Diniz numa metodologia também longa aí faz um time, monta uma equipe, se acostuma no gramado sintético e do nada, pumba, pula para o novo São Januário com gramado híbrido, muito mais natural
do que sintético, basicamente ali uns 70-30, 70 natural, 30 sintético. Você faz essa mudança drástica em um momento de adaptação. Então tem vários problemas nesse sentido. O problema do torcedor, que é muito notório, ninguém gosta de jogar no Engenhão, até mesmo para a atmosfera. No Engenhão, no estádio Newton Santos, não dá para você aplicar a atmosfera que você aplica em São Januário. A arquibancada é muito longe do gramado, né? A gente tem aquela pista olímpica ali, né, de corrida ali, enfim, que afasta muito a arquibancada do gramado e não existe essa pressão, não existe esse apoio ali próximo ao gramado. Então, o que o Vasco tem de melhor, que é a sua torcida, no estádio Newton Santos, ficará cada vez mais longe. Então, a gente tem um problema de adaptação e readaptação de gramado, um problema, na minha opinião, de locomoção e de escolha do torcedor assíduo aqui do Rio, que não gosta de jogos no Engenhão, a maioria deles. Óbvio que um ou outro vai gostar porque mora perto, mas a gente não está falando aqui individualmente, a gente está falando aqui coletivamente, né? Uma parte mais que engloba mais o torcedor em si. Então temos a questão da pressão que não dá para colocar no estádio Newton Santos, temos a questão do gramado de adaptação e readaptação, tem a questão do torcedor que não aprova, né? Eu, como torcedor do Vasco, não gosto de assistir jogos no Engenhão como torcedor, é muito ruim. Só quem foi sabe o que eu estou falando. E a gente também tem algumas questões envolvendo o público e renda. Porque se você não tem um estádio que agrada o seu torcedor, dificilmente você terá um público e renda agradável. Pode ser até menor do que de São Januário, por conta mesmo dessa questão de locomoção, de distribuição geográfica do estádio na cidade do Rio de Janeiro. A gente também tem essa questão de não ser um estádio confortável. Então, tem que analisar ponto a ponto, tem que fazer esse acordo, mas tem que tomar cuidado. No meu ponto de vista, vai ser acordo mal feito. O Vasco, pelo menos, vou botar aqui, tá? Eu sei que é difícil, o consórcio, o Vasco, pelo menos, teria que brigar pelo Maracanã. Brigar é demanda. Conseguir jogar é resultado. Então eu acho que o Vasco, que não briga com a CBF por conta das datas do próximo jogo contra o Grêmio, que não briga, tem que brigar pelo Maracanã. O Maracanã é a casa do Vasco só quando convém Fluminense e Flamengo. O Vasco agora vai jogar no Maracanã o jogo como mandante contra o Fluminense, porque convém o Fluminense. O Vasco joga como mandante no Maracanã contra o Flamengo porque convém o Flamengo. Agora o Vasco precisa jogar como mandante no ano de 2026, 27, 28, porque convém ao Vasco, mas não convém Flamengo e Fluminense, não vai poder. Então isso é muito contraditório, né? É absurdo. Então, se convém Flamengo e Fluminense jogar como o Vasco como mandante, eles proporcionam o Vasco ser mandante nos clássicos, que eles proporcionem também o Vasco ser mandante nessas temporadas que precisa antes da grande inauguração de São Januário. Mas, infelizmente, eu novamente venho aqui lamentar a falta dessa briga, tá? Porque o Maracanã é muito próximo de São Januário, é fácil de chegar, fácil de acesso, questão organizacional muito tranquila, a torcida tem atmosfera, o Vasco tem títulos no estádio, o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, então tem uma história ali que tem que ser respeitada, né? E os jogadores se sentem mais à vontade, o gramado também é híbrido e a gente tem uma aproximação também com o público-alvo próximo, né, do Maracanã. Então é muito mais benéfico. Ah, mas o consórcio Flamengo e Fluminense, não estou falando que vai conseguir, volto e vou afirmar aqui de novo, tem que brigar por isso. A demanda não é conseguir. É igual jogar em São Januário contra Flamengo e Fluminense. Não quer dizer que vai conseguir, mas tem que brigar. É demanda. Tem que ir atrás, tem que correr atrás, tem que tentar conseguir. Tentar, pelo menos. Eu não estou vindo aqui cobrar que tem que jogar. Eu estou vindo aqui cobrar que tem que brigar para jogar. Então eu acho que é uma demanda que hoje a diretoria do Vasco precisa entender e precisa botar o pezinho no acelerador e brigar pelos interesses do torcedor vascaíno. Na minha opinião, segundo a casa do Vasco, sempre será o Maracanã. A minha escolha seria essa. Vamos ver o que a diretoria do Vasco pensa sobre isso, mas parece que já abriu as pernas para a dupla Flamengo e Fluminense e não deve buscar nenhum acordo benéfico ao torcedor do Vasco. Eu aguardo ansiosamente essa mudança e garanto para você, numa opinião muito pessoal também, tá? Eu, quando encontrar algum dirigente, que eu sempre encontro em todos os jogos, provavelmente encontrarei lá em Porto Alegre, né, no jogo contra o Grêmio, vou cobrar essa atitude, tá? Vou cobrar por conta própria. Eu sempre cobro muito aqui o que a galera coloca nos comentários, então eu sempre peço para você colocar nos comentários, mas agora por conta própria vou, sim, pedir, pelo amor de Deus, para que briguem pelo Maracanã.
Lembrando que no consórcio, né, ali no edital do consórcio que o Vasco participou e o Fluminense e Flamengo ganharam mais uma vez a concessão do estádio, tinha previsto que o Vasco poderia jogar, qualquer clube no estado do Rio, jogar quantas vezes quiser no Maracanã. A diretoria do Vasco conseguiu abrir mão disso e jogar apenas 4 jogos por ano. Espero que isso pese na consciência e faça um acordo pelo Maracanã, e o Vasco precisa jogar lá. É o estádio que foi construído com dinheiro do povo e o Vasco tem muita história lá. Diferente do estádio Newton Santos, que a gente não tem nada, nenhuma relação com aquele estádio. Enfim, qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. Bom, informação sobre o jogo Vasco e Grêmio. É o Vasco que encara o Grêmio em Porto Alegre no dia 19. Estarei embarcando para Porto Alegre no dia 17. Vocês vão acompanhar tudo. Chegada no hotel dos jogadores. Fernando Diniz chegando ali, Pedrinho. Quem tiver vai ser capturado pela nossa câmera e você é o nosso convidado. Então você não vai perder nada. Depois de Porto Alegre estarei indo para Salvador para fazer Bahia e Vasco, jogo difícil, jogo complicado também contra o Bahia, e a gente vai estar lá trazendo tudo para vocês. Depois eu retorno para o Rio, para casa, para fazer Vasco Internacional. Depois a gente fecha, né? Mirassol e fora de casa o Atlético Mineiro. Todos esses jogos estarei nas coletivas e também nos estádios. Vocês acompanharão tudo por aqui. Então eu peço para você humildemente deixar o seu like. Nesse jogo contra o Grêmio, o Edenilson está fora. Pode ser uma boa notícia, né? Um jogador que faz ali um equilíbrio técnico na equipe do Grêmio, que vem muito mal, na minha opinião. Tá fora, tomou o 3º cartão contra o Fortaleza ontem, né? Jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro, e não atua contra o Vasco na Arena do Grêmio. O Vasco precisa ganhar pela primeira vez na Arena do Grêmio para quebrar esse tabu, né? Enfim, você corre lá nos comentários e deixa a sua opinião. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua presença. A gente se encontra aqui todos os dias, 3 vezes por dia, né? Então não perca, permaneça com a gente, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.